Capítulo 28, exercício 39. Uma esfera oca de metal tem raio interno A e raio externo B. Ela contém mais 2Q de carga. Uma carga pontiforme mais Q está posicionada no centro da esfera oca. Determine o campo elétrico nas três regiões, R menor ou igual a A, R entre A e B e R maior do que B. Que quantidade de carga B? Que quantidade de carga está distribuída na superfície interior da esfera oca e sobre sua superfície exterior? Bom, primeiro vamos fazer uma pequena correção do problema no item A. Ele está pedindo o campo elétrico nas três regiões R menor ou igual a A, R entre A e B, R maior ou igual a B. Esse igual aí não faz sentido. Por quê? Porque como ele é uma esfera de metal, as cargas vão se distribuir na superfície, certo? E essa condição de distribuir na superfície, ela é uma condição, na verdade, uma abstração matemática. Você não tem superfície, né? Você teria que analisar como as cargas estariam distribuídas para poder responder como ficaria R exatamente igual a A. Então, como a gente faz normalmente quando no caso, o condutor, a gente chega até no limite de A, mas nunca igual a A. A gente chega até no limite de B, mas nunca igual a B. Você pode chegar no limite pelo lado de dentro, ou pode chegar no limite pelo lado de fora, mas não exatamente igual. Então, aí, o ideal é que fosse, no caso, R menor que A, ou R maior do que B, certo? Seria a condição no caso do item A. Então, primeiro a gente vai, no caso, desenhar a esfera oca, né? Bom, tá aí a nossa esfera oca, a parte cinza e a parte de metal, né? E a parte interna, branco, é vazio, oco. Bem, o que ele está dizendo é que ela contém uma quantidade de carga mais 2Q, certo? E ele quer colocar uma carga, ele coloca uma carga pontual pontiforme, mas Q bem no centro entre as cargas. Então aqui tem uma carga pontual mais Q. O que ele quer de cara? O que ele quer é o campo elétrico na região R menor que A, né, como eu já expliquei, R entre A e B e R maior que B. Bem, vamos começar com R menor que A. De cara, o que eu vou descrever na verdade, a simetria do meu problema, certo? A simetria do meu problema qualquer carga, se você estabelece uma direção, que a gente chama de direção radial, do centro desse sistema. Então, do centro desse sistema para o infinito, vou estabelecer minha direção radial. Qualquer carga que você tenha de um lado, certo? Por exemplo, esta carga, que ela gera neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, um campo elétrico radial, dela para o ponto, do mesmo jeito dela para o ponto aqui em cima. Esse é o campo elétrico gerado por essa pequena carga. Eu vou ter sempre simetricamente oposta a essa pequena carga uma outra que gera um campo elétrico tanto no ponto de dentro quanto no ponto de fora, certo? Um campo elétrico, já que é a carga de mesmo tamanho e simetricamente oposta, tanto dentro quanto fora, a componente perpendicular a essa direção radial que eu estabeleci se anula, certo? Então, tanto na parte de dentro como na parte de fora, o campo elétrico ele é gerado na direção radial. Então, como qualquer carga que eu pegue aqui, eu vou ter simetricamente oposta a uma carga que vai gerar um campo elétrico idêntico. Então, o que eu posso dizer de cara é que o campo elétrico gerado tanto na parte de dentro quanto na parte de fora pela casca é um campo elétrico radial.
Bom, a carga pontual a gente já sabe, né? Ela também gera um campo elétrico radial, tanto aqui dentro quanto aqui fora. Ele vai gerar também um campo elétrico radial. Então todo o sistema, a simetria de todo o sistema faz com que o campo elétrico total gerado em todas as regiões seja radial, certo? Na soma das cargas da casca esférica com a carga pontual. Outra assimetria importante é o seguinte: se eu pego um ponto qualquer a uma mesma distância do centro, né? Se eu pego um ponto qualquer a uma mesma distância do centro, tanto aqui dentro quanto lá fora, a uma mesma distância dos dois pontos que eu já peguei, que são exatamente esses dois pontos, a uma mesma distância, qualquer par de cargas que eu estabeleça que gere esses dois campos elétricos que estão aqui, eu vou ter um outro par de carga posicionado exatamente nas mesmas posições que aquele anterior, que vai gerar o mesmo campo elétrico tanto nesse ponto quanto nesse. Então, qualquer par de carga que gera o campo elétrico nos primeiros pontos, vou ter um par de carga simetricamente posicionado que vai gerar campos elétricos nos outros dois pontos. Dessa forma, a gente pode afirmar que os campos elétricos, a uma mesma distância do centro de simetria, eles têm exatamente o mesmo módulo. Eles vão ser radiais e com o mesmo módulo. Bom, com esses dois argumentos, a gente já tem condição de usar a lei de Gauss para poder calcular o nosso campo elétrico. Então, tanto na região de dentro R menor que A, quanto na região R maior do que A melhor gaussiana para ser usada no nosso problema, para que a lei de Gauss seja usada de forma fácil, são duas esferas. As esferas são a melhor gaussiana para utilizar a simetria. Por quê? Porque na esfera o campo elétrico vai estar perpendicular à área em todos os pontos, certo? E as duas esferas elas estão à mesma distância do centro, quer dizer, o módulo do campo elétrico é o mesmo. Tanto na região de dentro quanto na região de fora, o cálculo do fluxo do campo elétrico que vai atravessar, vamos dizer assim, essas duas regiões, certo? Se torna fácil porque, de cara, o campo elétrico nas duas situações vai estar paralelo ao vetor área, certo? Em todos os pontos das duas gaussianas. Então, se ele é paralelo ao vetor área em duas gaussianas, o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor área vira, na verdade, o produto do módulo dos dois. Você vira campo elétrico vezes a área, é o fluxo que nós estamos calculando. Vira o módulo do campo elétrico vezes a área. Ora, mas o módulo do campo elétrico nas duas gaussianas, eles são, na verdade, homogêneo, porque ele tem, então, todos os pontos da gaussiana estão à mesma distância do centro, então o campo elétrico é homogêneo, tem o mesmo valor. Então, se ele é homogêneo e tem o mesmo valor, a gente tem condição de colocar ele para fora da integral. Vira o campo elétrico vezes a soma da área. Simplesmente a soma da área. Ora, essa aqui é a área da gaussiana, já que é a região que eu estou calculando o fluxo. Então, é a área da esfera. Isso é 4πr². Bem, esse é o cálculo do fluxo dessa distribuição de carga que está na casca esférica e no centro, que tem a simetria radial, né, tem simetria esférica, o cálculo do fluxo total sobre a gaussiana, que é uma esfera. Tanto na região de dentro quanto na região de fora, o cálculo do fluxo é o mesmo. Bem, mas o que diz a lei de Gauss? Diz que o cálculo do fluxo, né, o fluxo total através de qualquer superfície fechada, não importa a forma que ela tenha, se a superfície é fechada, o cálculo do fluxo do campo elétrico é sempre proporcional à carga interna líquida dentro dessa região, ou melhor dizendo, a carga interna dividido por ε0, certo? Então, como a gente já calculou o fluxo nas duas situações, esse fluxo vai ser E4πr². A gente diz que nos dois casos o fluxo é igual à carga interna por ε0, certo?
que vai acontecer para R menor do que A? Para R menor do que A, a minha carga interna, se você der uma olhada na gaussiana para R menor que A carga interna é só a carga Qzão. Então, minha carga interna é Qzão. Certo? E para R maior do que B? Para R maior do que B, a minha carga interna é 2Qzão mais Qzão. Quer dizer, todas as cargas estão dentro dessa gaussiana externa aqui. Então, a carga total é 3Qzão. Então, se eu substituo aqui para R menor que A, né, para R, no caso, para R menor do que A, o meu campo elétrico fica 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R. E para R maior do que B, o meu campo elétrico fica 1 sobre 4π ε0 3Qzão sobre R. R ao quadrado, perdão. R ao quadrado. R ao quadrado tanto em cima quanto embaixo. Certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega desse resultado? Na parte interna, a casca esférica, apesar de gerar campo elétrico dentro, a soma do campo elétrico devido à casca do lado de dentro é zero. Somente a carga Qzão, que é a carga pontual, gera um campo elétrico diferente de zero aqui dentro dessa região, que é exatamente o resultado para R menor que A, que é esse aqui. Para R maior do que B, né? Para R maior do que B, todas as cargas geram campo elétrico. E como as duas são positivas, o campo elétrico se soma. Consequentemente, o meu campo elétrico é o campo elétrico da casca mais o campo elétrico da carga pontual, que fica 3Q sobre R ao quadrado. Certo? Eu não fiz a conta, não usei esse argumento para R entre A e B. Porque R entre A e B, o resultado é razoavelmente óbvio, né? Menor do que B e maior do que A, nosso campo elétrico é igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque está dentro do condutor. E dentro do condutor o campo elétrico é igual a zero porque ele é condutor. As cargas vão sempre ser distribuídas de tal forma a zerar o campo elétrico dentro do condutor. Na verdade, o fato do campo elétrico ser igual a zero não é uma consequência, é uma causa, né? Já que o campo elétrico dentro do condutor é sempre zero em sua situação estática. Então, o campo elétrico é zero dentro do condutor porque ele é condutor, certo? As cargas, nós vamos achar a distribuição de cargas, que é exatamente o item B, que é a distribuição para que o campo elétrico dentro do condutor seja zero. Então, o campo elétrico dentro do condutor é zero, o campo elétrico do lado de dentro é esse que a gente escreveu aqui, que é só da carga pontual, e para R maior que B é devido a todas as cargas. Tanto a carga pontual quanto a esfera se comportam como se fosse uma carga pontual da superfície da esfera para fora. Bom, vamos ao item B. Que quantidade de carga está distribuída na superfície interior da esfera oca? E para isso eu vou usar a lei de Gauss de novo. Na verdade, o que eu vou fazer vai ser traçar uma gaussiana agora dentro do condutor. Veja que a minha gaussiana aqui desenhada em vermelho, né? A minha gaussiana desenhada em vermelho, ela está toda dentro do condutor. Mas o campo elétrico do condutor é zero, como a gente já tinha estabelecido antes, né? Como a gente descobriu antes. Ora, se o campo elétrico é zero, quanto vale o fluxo do campo elétrico através dessa gaussiana? Se o campo elétrico é zero, o fluxo é zero. Certo? Então, dentro da gaussiana, o nosso fluxo, né? Nós estamos resolvendo aí o item B. E para R, no caso, para R menor do que B e maior do que A, o fluxo do campo elétrico é zero. O fluxo do campo elétrico através da gaussiana vermelha que eu tracei. Ora, se o fluxo é zero, a quantidade de carga interna é zero. Como diz a lei de Gauss,
o fluxo é proporcional à quantidade de carga interna. Ora, se a quantidade de carga interna é zero, dentro da gaussiana que eu tracei, eu tenho a carga mais Q. Está aqui a carga mais Q. Certo? Ora, se eu tenho a carga mais Q, está faltando carga aí, exatamente para anular a quantidade de carga. E isso vai, exatamente o que vai acontecer, é que essa quantidade de carga mais Q vai atrair para a região interna, para a superfície interna, uma quantidade de carga oposta, isso é negativa, é menos Qzão. Exatamente a quantidade de carga é menos Qzão, por quê? Porque a soma das duas cargas tem que dar zero. Basicamente o que acontece é que a carga Qzão dentro do condutor gera um campo elétrico para fora. E ele atrai as cargas menos Q exatamente faz com que tenha um outro campo elétrico no sentido contrário. Então, consequentemente, anulando o campo elétrico. Então, o que acontece é que a quantidade de carga Q atrai a quantidade de carga menos Q, e essa quantidade menos Q zera o campo elétrico dentro do condutor. Então, por isso, o campo elétrico dentro do condutor fica zero. Consequentemente, se eu atrair uma quantidade de carga menos Q para a superfície interna, vai para o lado de fora uma quantidade de carga extra, certo? Além daquela 2Q que já estava carregando o condutor. Então, de certa forma, na superfície externa, nós vamos ter uma quantidade de carga mais 3Q, onde a quantidade de carga mais 3Q, certo? Mais a quantidade de carga menos Q, vai nos dar a quantidade de carga 2Q, que é a quantidade de carga líquida total dentro da casca condutora. Então, do lado de dentro vai ter uma quantidade de carga menos Q, e do lado de fora vai ter uma quantidade de carga mais 3Q. Certo? E isso responde ao item B. É isso.